Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta para mais uma interação e continuação do nosso conteúdo, do livro, dar continuidade ao nosso conteúdo. E a nossa interação de hoje, ela ocorrerá acerca do assunto agentes endógenos. E a gente vai seguir uma linha de raciocínio, onde a gente começou com a geologia, do Brasil, a geologia do planeta Terra, agentes endógenos, agentes exógenos, relevo e, por final, a hidrografia. Hoje eu quero discutir com vocês, eu gostaria que vocês estivessem anotando, Pega lá seu lápis, pega sua caneta, anote e não pare por aí. Dê continuidade aos estudos, fechou o vídeo aqui, acessa aí as buscas e verifiquem as imagens ilustrativas, verifiquem as atualidades acerca de terremotos, de abalos sísmicos, de chuvas, de meteoritos. Isso sempre está ocorrendo. O nosso planeta, o nosso universo, ele é sempre muito dinâmico. Então, muitas coisas ocorrem a todos os momentos. E você pode observar que essa semana passada foi chuva de meteoros. Semana retrasada foi um certo tremor de terra numa determinada região do nosso Brasil. Brasil esse que aqui, olha o nosso Brasilzão aí, que é o maior país do mundo em extensão territorial e também em quantitativo populacional. É bom que você saiba. Queridos, sobre os agentes endógenos, é importante frisar que, quanto à nossa abordagem, agentes endógenos e exógenos, isso é para ilustrar de maneira mais objetiva e científica que o relevo, que é essa irregularidade da superfície terrestre, e não pense você que, está vendo aqui o globo, lisinho, nem machuca a mão, mas a realidade da superfície terrestre ela é outra. Ela é cheia de irregularidades. É como se você amassasse uma folha de ofício e não ficasse aquela curvatura, aquela esfericidade da folha amassada. Vamos pegar aqui uma folha aqui para ilustrar melhor, tá vendo? Uma folha, eu amasso a folha, deixo ela num formato esférico, tá vendo? Ela está num formato esférico, mas não está num formato esférico como está nesta representação planisférica aqui do globo terrestre. Essa é aquela ali, está vendo aquela ali em cima? Então, o planeta terrestre, ele é desse jeito, ele é cheio de irregularidades. Ele não é essa camadinha lisa que a gente está acostumado a visualizar nas representações planisféricas que vende-se por aí. Então, nosso planeta, ele é formado por muitas irregularidades. E estas irregularidades são os denominados relevo. Então, só que como é que o relevo chega nesta determinada irregularidade? Através dos agentes modeladores e os agentes formadores. Então, os agentes endógenos e os agentes exógenos são estes agentes que modelam ou que formam o relevo. E a gente vai verificar, a partir deste vídeo, quais são os agentes que modelam o relevo, e quais são os agentes que deformam, que fazem todo o processo de esculpção, de escultura do relevo. Os agentes endógenos, queridos, eles também são conhecidos como agentes modeladores. Anote isso daí, tá? Os agentes endógenos, é de dentro, trabalha de dentro para fora. Os agentes endógenos, eles também são conhecidos como agentes modeladores do relevo. E estes são agentes internos que atuam em nosso planeta. Devido à grande pressão e das altas temperaturas, o magma exerce uma grande pressão sobre a crosta terrestre, que a crosta é essa camada fina superficial. Então, devido a essa grande pressão sobre a crosta terrestre, gera-se uma grande quantidade de modificações do relevo terrestre
por meio do tectonismo. Tá? E não só do tectonismo, mas o tectonismo é um, né, dos agentes endógenos que atuam de maneira considerável, mas por meio dessa grande pressão na crosta, né, a modificação do relevo terrestre, ela se dá através do tectonismo, através do vulcanismo e através dos abalos sísmicos, ok? Então coloquem aí, os agentes endógenos são tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos. Daqui a pouco a gente vai ver um por um, tá? Então, o tectonismo, agora quero que você anote isso, o tectonismo, né, também chamado de astrofismo. O tectonismo ele corresponde às forças que atuam de forma lenta e prolongada na superfície terrestre. Né? O tectonismo é um agente endógeno que ele trabalha lentamente. Quando eu falo lentamente é por quê, professor? O nosso território brasileiro, né, está localizado sobre apenas uma placa tectônica. Por isso até que o Brasil ele tem uma determinada estabilidade tectônica, não tem terremotos de grandes proporções, nós não temos vulcões ativos, porque nós não estamos em bordas de placas tectônicas. Mas esse lentamente prolongado, visualiza placa território brasileiro, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, assentado em apenas uma placa tectônica. Essa placa tectônica ela não está parada, ela está deslizando, ela está correndo. E segundo alguns autores, esse deslizamento, esse deslocamento da placa tectônica brasileira é de 5 a 15, 18 centímetros por ano. Então é um deslizamento muito lento. Né? E a África, o continente africano, está em outra placa africana. Aliás, você sabe o nome da placa tectônica em que o Brasil está localizado? É a placa sul-americana, anotem aí. A placa tectônica em que todo o território brasileiro está localizado, né, proporcionando para a gente uma estabilidade tectônica, é a placa sul-americana. E a placa do continente africano é a placa africana. Então a placa sul-americana e a placa africana, elas estão numa movimentação divergente, elas estão se separando a cada ano que passa. Cada ano que passa nós ficamos centímetros, né, mais distantes do continente africano, né, dos países Angola, lá do Sudão, África do Sul, né? Então todos os países do continente africano, os mais de 50 países, 54 aproximadamente, eles estão se distanciando dos países da América do Sul, né? E da mais do Brasil também, que está sobre apenas uma placa tectônica. Então esse movimento lento e prolongado é por conta desse lento processo de deslocamento da placa tectônica, ok? Então, o diastrofismo, né, que também um nome científico que é conhecido do tectonismo, o diastrofismo ele costuma se manifestar por meio de duas maneiras, né? Por meio da epirogênese e por meio da orogênese. Tá ok? Então, vamos falar primeiro da epirogênese. Né? A epirogênese ela ocorre quando as forças internas elas atuam verticalmente em áreas da crosta terrestre, né? E que possuem rochas resistentes e detentoras de pouca plasticidade. Ok? Então, a epirogênese ela ocorre quando as forças internas do planeta atuam verticalmente, ok? Então, elas atuam verticalmente em quais áreas, professor? Nas áreas da crosta terrestre que possuem rochas resistentes e detentoras de pouca plasticidade, né? A gente tem o plástico, que ele é um pouco maleável, então, a epirogênese, né, ela atua nestas áreas com pouca plasticidade. E a orogênese, professor? Né? Se a epirogênese ela ocorre quando as forças internas atuam verticalmente, a orogênese, né, ela refere-se aos esforços horizontais da crosta terrestre, de curta duração geológica, mas de grande intensidade.
tá? A orogênese ela é responsável pela geração dos dobramentos, das fraturas e das falhas geológicas. A orogênese ela reflete os diversos aspectos das forças endógenas, porém as formas de relevo dela resultantes são esculpidas pelos agentes exógenos, ok? Então, a epirogênese, né, é um movimento vertical, a orogênese é um movimento horizontal, né, e a epirogênese ela encontra-se associada à dinâmica do equilíbrio isostático da crosta terrestre, afetando grandes partes de áreas continentais, provocando rebaixamento ou soerguimento dos litorais, e assim transgressões e regressões marinhas, além do rejuvenescimento do relevo. Quando falo de transgressão e regressão marinha, é quando o mar avança e o mar recua. Avança e recua, ok? Essa transgressão e regressão marinha já ocorreu em todo o litoral do Rio de Janeiro. Ali no Recreio dos Bandeirantes, né? Ali próximo quem aqui da cidade do Rio de Janeiro, que já passou o túnel Marcelo Alencar, aquela é uma área, né, que sofreu transgressão e regressão marinha, ou seja, o mar ele já chegou, né, no pé ali do túnel da Grota Funda. Então o mar hoje está um pouco distante, né, está a alguns metros de distância, né, quase quilômetros, mas aquela área foi toda uma área inundada pelo mar. Recreio ali, parte da Barra também, Barra da Tijuca, aqui no município do Rio de Janeiro, que encontra-se no estado, né? Então, queridos, né, anotaram aí sobre epirogênese, que são os movimentos verticais, e a orogênese, que são os movimentos horizontais, beleza? Então, vamos para o próximo vídeo, que é o vulcanismo, ok?